Olá pessoal, Fala Carlão continua aqui nesse encontro maravilhoso aqui da ICL. Gente, o que eu tenho aprendido aqui é uma barbaridade. Agroconexão, programa de distribuição Horizon, tudo isso simbolizado aqui, parceria por natureza, é a reunião dos distribuidores de 2025. O mais importante dessa reunião é a turma que veio falar aqui, né? A turma que veio falar, vocês estão acompanhando, é da prateleira de cima. E aqui do meu lado o Moisés Simantobi, que é professor da FGV, conversou comigo no encontro do ano passado e ele já está aqui na ICL há 3 anos ou mais, aí já é consultor, parceiro aqui da turma, sempre trazendo novidades, sempre trazendo uma conversa boa. Eu estava falando para ele que a conversa desse ano é um tema que, se você nunca ouviu falar, vai ter que estudar muito. Todo mundo já ouviu falar, inteligência artificial. Antes de falarmos desse tema, obrigado, viu, professor? Obrigado pela gentileza de estar aqui e nos atender sempre, viu? Obrigado a você, Carlão. Olha, eu acho que esse ano o que eu percebo é que as pessoas estão tirando muito proveito do evento. Sabe, assim, esse é um evento de inovação, esse é um evento de conhecimento, esse é um evento para repensar portfólio de produto, esse é um evento para entender o papel dos biológicos. Então, assim, esse é um evento que funciona quase como um insight de um planejamento estratégico para as cooperativas e para os distribuidores que estão aqui. Eu vejo eles bem preparados e profundamente interessados, sabe? Você vê, a pupila está dilatada, assim, sabe? A cada sessão, né, a cada representação do cenário do agronegócio, ou de produto, ou da gestão, você percebe que eles estão realmente conectados com o evento. Isso é muito importante. Eu trouxe o tema, como você falou, da inteligência artificial embarcada na ideia dos agentes inteligentes. Deixa eu te falar o seguinte, antes de você continuar nessa prosa aí, eu queria até tentar ser um pouco didático aqui. Eu gosto de, às vezes, quando o assunto ainda é um pouco, vamos dizer, árido, a inteligência artificial, todo mundo já ouviu falar, todo mundo fala. Aliás, eu acho que hoje em dia sai da boca muito fácil, mas o entendimento muitas vezes não é vamos dizer assim, a essência do entendimento. E também eu queria saber de você se é importante a gente entender o que é ou se é mais importante a gente usar. Então, eu queria, antes de mais nada, saber o seguinte: inteligência artificial, o que ela tem em comum com a inteligência humana? O que difere uma da outra? Bom, acho que, em primeiro lugar, a inteligência artificial é a codificação do conhecimento humano. Somos nós que educamos, treinamos, capacitamos, ensinamos e fornecemos dados para esse sistema computacional robusto. Né? Quando eu falo robusto, é com um poder computacional como nunca houve na história da humanidade e com uma capacidade de processar uma imensidão de dados que a mente humana por si só não seria capaz. Eu acho que, assim, às vezes a gente precisa parar de falar o nomezão grande e falar coisa do dia a dia. Quando você saiu da tua casa e pegou o seu carro, você usou o Waze? Se você usou o Waze, você usou a inteligência artificial. Se para entrar ou sair do seu prédio, da sua casa, tem um porteiro digital ali com biometria, você usou a inteligência artificial. Entendi. Se você estava sentado assistindo um filme, ficou com fome e pediu uma comida por um aplicativo, você usou a inteligência artificial. Então, ela está muito mais presente na nossa vida, Carlão, do que a gente imagina. O que eu acho é que agora a gente está discutindo inteligência artificial no ambiente organizacional, no ambiente das empresas. Ou seja, como é que eu maximizo a eficiência. Então, eu posso usar a inteligência artificial para fazer atendimento ao cliente, 24/7, levantar histórico do cliente, saber qual é o custo de aquisição de um cliente, saber qual é o lifetime value, o tempo de vida do cliente, quanto que o cliente tem de valor para mim na empresa. Eu consigo fazer predições, né, do potencial ainda que esse cliente tem para mim. Eu consigo fazer medições de como é que eu organizo minhas operações a partir do forecasting de vendas. Então, esse talvez seja o novo horizonte aqui, é a inteligência artificial fazendo parte do modelo de negócio das organizações, né, que as ofertas sejam embarcadas com serviços baseados em inteligência artificial, que a empresa tenha todos os seus canais de comunicação buscando informações, buscando dado.
organizando esses dados e entregando isso para os tomadores de decisão, que são os gestores da empresa, para poder servir melhor seus clientes. E aí vem a minha pergunta, que eu acho que talvez mude um pouco o rumo dessa prosa, e eu queria entender. Porque, assim, cada vez mais as pessoas falam, nas reuniões que eu participo, e principalmente equipes de vendas, que é importante ter proximidade com o cliente, que é importante estar olho no olho e tal. É uma coisa que não conversa com a inteligência, ou é uma coisa que conversa muito? E como é que você enxerga isso? Eu acho que o ponto de partida é partir que é sempre E, nunca é O. Legal. Então, assim, eu chego, por exemplo, o RTV da ICL, quando eu chego numa propriedade ou quando eu chego numa revenda, num distribuidor, eu chego com dados, eu chego com informações. Eu chego com a capacidade de poder aportar valor para eles. Ou seja, a presença física existe, vai continuar existindo, mas ela está embarcada, ela está com um conjunto de informações importantes e que talvez transfira para a empresa com a qual eu me relaciono informações decisivas do ponto de vista de planejamento e do ponto de vista de prestação de serviço mais sofisticada, com maior acuracidade. Eu acho que a gente entra num nível de sofisticação mesmo da relação, para que os clientes, que somos nós, né? As pessoas querem produzir mais, as pessoas querem dar conta de como é que eu saio dessa história do tarifaço. Hoje eu conversei com várias pessoas aqui que disseram para mim, pô, você não imagina, eu estava planejado de um jeito e de repente tive que me reprogramar completamente. Falei, você fez isso sozinho? Não, às vezes eu trabalhei com uma inteligência artificial. Pô, que legal, para que ela te serviu? Serviu para me reprogramar meu estoque, a armazenagem. Então, acho que é um pouco isso, sabe, Carlão? É usar a inteligência artificial realmente como um aliado. Na verdade, você está dizendo o seguinte, vai ser uma grande ferramenta de apoio para fechar melhores negócios, para atender melhor o cliente? A resposta é sim. E eu, com assim, uma certa dose de otimismo, diria para você, só que eu não usaria o termo ferramenta. Eu acho que ela é uma mudança tão radical como foi a eletricidade. Eu acho que a inteligência artificial, ela revoluciona padrões, da maneira como a gente estuda, da maneira como a gente consome produtos, da maneira como a gente viaja, porque nós vamos ter alteração na maneira como a gente acessa a informação, o conhecimento, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira mais precisa, e eu acho ganhando tempo de qualidade, para poder usar a capacidade intelectual para imaginar, para criar, né, para desenhar novos modelos de negócio e assim por diante. Olha, para a gente fechar aqui nossa prosa, que está ótima, eu queria saber, assim, que futuro, onde é que o ser humano fica nessa jornada, né? E como que a inteligência artificial vai, vamos dizer assim, como que eu, como ser humano, como é que eu fico nessa jornada? Eu vou ser melhor nessa jornada? E outra coisa, pegando a sua bola de cristal aqui, tem gente que fala, por exemplo, que o agronegócio é uma revolução tão grande, e tem gente que me diz o seguinte, que a gente está vivendo só o comecinho de tudo isso. E a gente não imagina o que vem por aí. Então eu fico imaginando, agora estou diante de um professor, eu quero saber se, eu acho até que eu tenho o direito de não imaginar, mas o professor, você imagina? O que você imagina? Porque é como você até usou essa palavra, imaginar. Eu tenho a impressão que às vezes ninguém tem essa resposta. Desculpa até te fazer essa pergunta, entendeu? Mas é uma curiosidade. Em que nível que você acredita que nós estamos com isso? Se a gente falar assim, ó, o que vai acontecer daqui 10 anos fosse 10, a gente está em que ambiente hoje? Em que número? Acho que a gente está no começo de tudo. Acho que a gente não tem ideia ainda o potencial combinatório de todas essas tecnologias juntas. Né, de cloud computing, de impressão 3D, de carros autônomos, de baterias
com uma capacidade enorme. Então, assim, eu não acho que essa é uma pergunta que caiba para professor. Professor, normalmente, são pessoas que estudaram olhando para o passado e fazendo, enfim, análises e reflexões sobre o presente. O professor, normalmente, não se aventura pelo porque, na verdade, você tem que estar baseado em evidência, em ciência, você tem que estar baseado em coisas que você verifica. Entendi. E a inteligência artificial, a melhor forma de lidar com ela é por experimentos. É assim que eu tenho visto as empresas, sabe, Carlão? Eu não vejo gente estudando inteligência, eu vejo gente experimentando inteligência artificial, pondo um chatbot para atender, comprando um software, comprando um aplicativo, contratando gente que saiba mais sobre inteligência artificial do que eles. É essencialmente alguma coisa, eu acho, com o qual a gente vai mais praticar do que teorizar. Vai ser difícil, eu acho, trabalhar com algo que é tão novo para muita gente depois que escreveu um livro, se arrepender de ter escrito e falar, caramba, né? Eu acho que ou eu subestimei ou eu superestimei um mundo distópico. Eu gosto muito do Kai-Fu Lee, ele tem um livro chamado 2041. É um livro ótimo. E ele fala uma coisa muito bacana no prefácio, ele diz assim, tem que parar com essa história de que a gente desenha o futuro. Quase todas as inovações baseadas em inteligência artificial são tecnologias existentes, que a gente amplia, que a gente cria mais interconexões com os problemas reais das pessoas e da vida. Eu acho que a inteligência artificial tem que ser percebida como uma aliada e tem que ser alguma coisa com a qual a gente aprenda a conviver, mas numa boa, sabe? Sem ansiedade, sem estresse, porque já tem muito estresse no mundo já. Maravilha, professor. Super obrigado. Esse negócio é muito interessante. Eu devo lançar esse ano meu segundo livro, que é um livro baseado numa experiência de mudança de vida e tal. Um livro que se chama A Síndrome da Marquise. E esse livro, eu deixei ele em banho-maria por 5 anos na gaveta. Eu escrevi lá atrás e falei, agora eu precisava ficar magro. 5 anos para falar, vou ter coragem de escrever esse livro. Escrevi um livro e guardei na gaveta. E arranquei ele da gaveta esses dias para fazer uma revisão. Gente do céu, tem um capítulo lá que eu falei assim, eu vou deixar no livro, mas escrevi um X por cima, assim, nada do que eu escrevi vale hoje. Então, é muito interessante como a gente erra profundamente e essa é a vida. Mas essa é a base da inovação, né? Toda a história da inovação são mais erros, né? Tentativas e erros do que acertos na primeira largada. Eu acho que com a inteligência artificial a gente tem que agir da mesma maneira. Maravilha. Professor, obrigado. Um grande abraço. É isso aí, gente. Conversei aqui com um craque, né? Professor aqui, o Moisés Simantói, professor da FGV, é um craque e falou comigo aqui no Fala Carlão. Mais uma vez, hein? E a outra coisa, a entrevista dele no ano passado, vou deixar na descrição do vídeo aí para quem quiser ver. Obrigado, Carlão. Valeu, gente. Um forte abraço.